Saudações a todos. No livro Céu e Inferno, por Allan Kardec, Kardec coloca na segunda parte do livro depoimentos de espíritos, que se manifestaram tanto em Paris, onde ele estava ali, desenvolvendo os trabalhos, quanto em outras localidades, em outros pontos, onde havia grupos de espíritas estudiosos, vivenciando essas experiências mediúnicas e se correspondiam com Kardec. E o que nós vamos ver hoje? Kardec coloca nessa segunda parte espíritos felizes, alguns depoimentos. Um número mais expressivo nós encontramos na Revista Espírita, que ele publicava mensalmente. Mas ele colocou alguns, ele seleciona alguns para colocar no livro Céu e Inferno. E na primeira parte ele fala sobre espíritos felizes, então comunicações de espíritos no estado já de espíritos preparados, digamos assim. Na segunda, em seguida, ele coloca espíritos de condições medianas, espíritos sofredores, espíritos endurecidos, espíritos suicidas, expiações terrestres, que é o caso que nós vamos ver. E o que seria um caso de expiação terrestre? Uma situação vivenciada por alguém, normalmente expiação, Então, normalmente ali mais difíceis, e que é uma forma de depuração de situações criadas no passado. E nós vamos ver aqui o caso que assinou o senhor Letil. Então, vamos lá. O senhor Letil, fabricante de perto de Paris, morreu em abril de 1864 de um modo horrível. Uma caldeira de verniz em ebulição, tendo pegado fogo e tendo se derramado sobre ele, foi, numa piscadela de olhos, coberto por uma matéria incendiada e compreendeu em seguida que estava perdido. Sozinho neste momento na oficina, com um jovem aprendiz, teve a coragem de ir para o seu domicílio distante mais de 200 metros. Quando se pôde dar-lhe os primeiros socorros, as carnes estavam queimadas e caíam aos pedaços. Os ossos de uma parte do corpo e da face estavam à vista. Ele viveu 12 horas nos mais horríveis sofrimentos, conservando, apesar disso, toda a sua presença de espírito, até o último momento, e pondo ordem nos seus assuntos com uma perfeita lucidez. Durante essa cruel agonia, não fez ouvir nenhum pranto, nenhum murmúrio, e morreu orando a Deus. Era um homem muito honrado, de um caráter doce e benevolente, amado e estimado por todos aqueles que o conheceram. Tinha abraçado as ideias espíritas com entusiasmo, mas não com bastante reflexão. E foi por essa razão, sendo um pouco médium ele mesmo, um joguete de numerosas mistificações, entretanto não abalaram a sua fé. Sua confiança naquilo que lhe diziam os espíritos eram levadas, em certa circunstância, até a ingenuidade. Então, o que Kardec está relatando é que ele era um homem de bastante fé, mas ainda iniciante, no espiritismo, não percebia as sutilezas, não percebia as artimanhas, os jogos, por parte de alguns espíritos que tentam ludibriar, e ele tinha uma postura ingênua a tudo isso, Então, ele não tinha tido ainda um tempo de amadurecimento para desenvolver um bom senso, uma análise mais profunda ali daquilo que ele chegava, e ele acabou sendo um médium ali que viveu experiências obsessivas, devido a essa ingenuidade dele. Evocado na Sociedade de Paris em 29 de abril
de 1864, portanto, no mesmo mês que ele acaba desencarnando, poucos dias, não, eles falam, não é? Já está dito aqui, poucos dias depois de sua morte, e sob o império da terrível cena da qual fora vítima, deu a comunicação seguinte. Então, nesse primeiro momento, em que ele se manifesta na Sociedade de Paris, ele estava ainda sob aquele horror dos primeiros momentos da desencarnação. Então, vamos ver o que Kardec nos traz. Evocado na Sociedade de Paris, em 29 de abril de 1864, poucos dias depois de sua morte, sob o império da terrível cena da qual fora vítima, deu a comunicação seguinte: uma tristeza profunda me oprime, horrorizado ainda de minha morte trágica. Creio-me sob o ferro de um carrasco. Quanto, pois, sofri, oh, quanto sofri! Estou todo tremente, parece-me que ainda sinto o odor fétido que as minhas carnes queimadas lançavam ao meu redor. Agonia de 12 horas, quanto provastes, ó Espírito culpado. Sofreu sem murmurar, também Deus vai dar-lhe o seu perdão. É ele falando para ele mesmo, né? Direcionando-se a si mesmo como um espírito, né? Ó minha bem-amada, não chore mais sobre mim, minhas dores vão se acalmar. Eu não sofro realmente, mas a lembrança equivale à realidade. Meu conhecimento do Espiritismo ajuda-me muito. Sei agora que sem essa doce crença, teria permanecido no delírio onde fui jogado pela minha morte horrível. Mas tinha um consolador que não me deixou desde o meu último suspiro. Falava ainda que o via já perto de mim. Parecia que era um reflexo de minhas dores, que me dava vertigem e mostrava-me fantasmas. Não, era o meu anjo protetor que, silencioso e mudo, consolava-me pelo coração. Desde que disse adeus à terra, ele me disse: vem, meu filho, e revê o dia. Respirei mais livremente, crendo sair de um sonho pavoroso. Eu falava de minha bem-amada esposa, da corajosa criança que a mim se devotou. Todos estão sobre a terra. Tu, ó meu filho, estás entre nós. Procurei a minha casa, o anjo nela me deixou entrar, acompanhando-me. Vi todo o mundo em lágrimas. Tudo era triste e em luto nessa pacífica paisagem de outrora. Não pude sustentar por muito tempo a visão deste doloroso espetáculo. Muito emocionado, disse ao meu guia: ó meu bom anjo, saiamos daqui. Sim, saiamos, disse o anjo, e procuremos o repouso. Então, ele está nos relatando que ele respira mais livremente, né? Quando ele se afasta ali do corpo, ele vê o espírito protetor, e esse espírito fala para ele: vem, meu filho, e revê o dia. Aí ele diz que respira mais livremente, crendo sair de um sonho pavoroso. Falava da esposa, né? Da corajosa criança que a mim se devotou, o filhinho. Todos estão sobre a terra. Tu, ó meu filho, estás entre nós. E ele procura, né? Ele procura, ele diz que tudo era triste, em luto, nessa pacífica paisagem. Então ele pede para ir embora, né? Porque o que ele estava vendo era tudo muito doído. Depois sofri menos. Se não visse a minha esposa inconsolável, meus amigos tão tristes, seria quase feliz. Ele começou a se libertar das dores, né? Que é uma situação assim, mais de modo geral, mais de momento, até que o espírito se recomponha e sinta-se verdadeiramente desenfaixado dos laços carnais, né? Mas ele diz que, passado alguns dias, ele poderia se dizer feliz, mas a dor da esposa o oprimia muito.
Meu bom guia, meu querido anjo, consentiu dizer-me por que tive uma morte tão dolorosa e para o vosso ensinamento, meus filhos, vou fazer-vos uma confissão. Então ele recebe a permissão de contar, né, ali para Kardec, para os que estavam ali naquela reunião, naquela sessão mediúnica, contar a razão dessa expiação tão dolorosa. E ele começa: há 2 séculos fiz estender sobre uma fogueira uma jovem, inocente como se o é na sua idade, pois tinha de 12 a 14 anos mais ou menos. De que se acusava? Ai de mim! De ser a cúmplice de uma ameaça contra a política sacerdotal. Eu era italiano e juiz inquisidor. Os carrascos não ousaram tocar o corpo da criança. Eu mesmo fui o juiz e o carrasco. Ó justiça, justiça de Deus, tu és grande, a ela me submeti. Tanto prometera de não vacilar no dia do combate que tive a força para manter a palavra. Eu não murmurei e me perdoaste, ó meu Deus. Quando, pois, a lembrança de minha pobre inocente vítima se apagará de minha memória, aí está o que me faz sofrer. É necessário também que ela me perdoe. Então, o que ele está colocando é que, embora ele se sinta melhor, ainda é muito difícil para ele, né, lidar com essa lembrança de ter sido inquisidor, de ter causado essa dor tão profunda a essa jovenzinha. Ó vós, filhos da nova doutrina, dizei por vezes: não nos lembramos do que fizemos precedentemente, por isso não podemos evitar os males aos quais nos expomos com esquecimento do passado. Ó meus irmãos, bendizei a Deus, se vos deixasse a lembrança, não haveria para vós nenhum momento de repouso sobre a terra. Sem cessar, perseguidos pelo remorso e pela vergonha, poderíeis ter um único instante de paz? É uma questão que nos é jogada, né? Será que se houvesse essa recordação do que já fizemos, teríamos um minuto de paz? O esquecimento é um benefício, a lembrança aqui é uma tortura. Ainda alguns dias, e por recompensa da paciência com a qual suportei as minhas dores, Deus vai me dar o esquecimento de minha falta. Eis a promessa que vem de ser feita pelo meu bom anjo. O caráter do Senhor Letil, na sua última existência, prova o quanto seu espírito melhorou. A sua conduta foi o resultado do seu arrependimento e das recordações que tomou. Mas isso não bastava. Era-lhe necessário selar as suas resoluções por uma grande expiação. Era necessário suportar como homem o que fizeram os outros suportar. A resignação nessa terrível circunstância era para ele a maior prova, e felizmente para ele não faliu. O conhecimento do Espiritismo, felizmente, o conhecimento do Espiritismo, sem dúvida, muito contribuiu para sustentar a sua coragem pela fé sincera que lhe dera no futuro. Sabia que as dores da vida são provas e expiações, e a ela se submeteu sem murmurar, dizendo: Deus é justo, sem dúvida. Deus é justo, sem dúvida eu o mereci. Grande lição, né? Porque ele realmente ele não estava isento ali daquela perturbação, daquelas situações dolorosas pelas quais muitos espíritos, muitos de nós passamos ao abandonarmos o corpo de carne. Mas ao mesmo tempo também ele trazia uma leveza no sentido de se colocar à disposição, se colocar em condições de receber, né, de receber ali de receber a,
as orientações, né? Ele se colocou em condições de receber as orientações. Então, é muito importante que entendamos que, ao abandonarmos o corpo de carne, nos surpreenderemos tal qual somos, né? Ele se empenhou muito, ele trazendo esse remorso de ter sido inquisidor, ele deseja sentir na carne aquilo que ele fez alguém sentir, né? E ele nunca mais se esqueceu dessa menina. E aqui nós vamos ver, olha, ó vós, filhos da nova doutrina, dizeis por vezes, não nos lembramos do que fizemos precedentemente, por isso não podemos evitar os males aos quais nos expomos com o esquecimento do passado. Ó meus irmãos, bendizei a Deus, se vos deixastes a lembrança, não haveria para nós nenhuma paz, né? Mais adiante, como vimos, ele fala: suportar como homem o que fizer os outros suportarem. A resignação nessa terrível circunstância era para ele a maior prova, e felizmente para ele não faliu. Então, ele sabia que Deus era justo, mesmo ele não se recordando se Deus era justo, havia um motivo. E ao desencarnar, por isso que ele não se revoltou naquelas 12 horas de dor tão cruciante. Ao desencarnar, então, passado ali aqueles efeitos dolorosos, né, do choque traumático de abandonar-se um corpo nessas circunstâncias tão dolorosa e tão rápida, passado ali passada a primeira situação que fez com que ele se sentisse com dores, né? Com dores, porque estava ainda mentalmente ligado à situação que o atingiu. Mas ele não murmurou, como nós vimos, ele manteve-se em equilíbrio e em paz, né? Mesmo percebendo que estava se despedindo do corpo. Ele concluiu: estou perdido. O que é estar perdido? Não havia solução para aquele caso quando ele viu as suas carnes sendo dilaceradas no corpo todo por aquele quente, né? O que era um combustível? Vamos ver lá o que caiu sobre ele. Verniz, uma caldeira de verniz em ebulição. Então, é importante que entendamos que as expiações, elas nos vêm como uma bênção, uma oportunidade de reparação, uma oportunidade de reajuste, mas sabemos também que somos livres para sabermos passar por uma situação ou não. E quantas vezes desprezamos ali tudo que nos alcança, no sentido de nos preparar melhor. Mas o que acaba acontecendo é que muitas vezes nos revoltamos com situações porque não nos demos ali a oportunidade de perceber que essas situações têm uma razão, né? Tem uma razão para tudo isso. Então, bendita a doutrina que nos esclarece, bendita a doutrina que nos coloca como construtores do próprio destino e que vamos ali ao longo das encarnações, algumas coisas até na mesma encarnação, já sofrendo as consequências das nossas escolhas, né? Dos nossos atos. Então, que fiquem para nós essas reflexões e que fiquemos em paz. Oi pessoal, tudo bem? Na semana passada nós finalizamos o tema liberdade do livro Os Prazeres da Alma e hoje ficou faltando finalizar o capítulo 6, também sobre liberdade, do livro Homem Integral, que seria um complemento. Ficamos na seguinte frase, conforme seria de desejar. Vou ler desde o começo do parágrafo. A agressão ecológica, em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida, demonstra que o homem, em nome de sua liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se, por fim,
por não saber usá-la conforme seria de desejar. A liberdade começa no pensamento como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal, que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta, da vida e a mantém. Qualquer comportamento que coage, reprime, viola, é adversário da liberdade. Examinando o magno problema da liberdade, Jesus sintetizou os meios de consegui-la na busca da verdade, única opção para tornar o homem realmente livre. A verdade, em síntese, que é Deus, e não a verdade conveniente de cada um, que é a forma doentia de projetar a própria sombra, de impor a sua imagem, de submeter à sua a vontade alheia, constitui meta prioritária. Deus, porém, está dentro de todos nós, e é necessário imergir na sua busca, de modo que o exteriorizemos sobranceiro e tranquilizador. As conquistas externas atulham as casas e os cofres de coisas, sem torná-los lares nem recipientes de luz, destituídos de significado quando nos momentos magnos das grandes dores, dos fortes dissabores, da morte que chegam a todos. A liberdade que se encerra no túmulo é utópica, mentirosa. Livre é o espírito que se domina e se conquista, movimentando-se com sabedoria por toda parte, idealista e amoroso, superando as injunções pressionadoras e amesquinhantes. Gandhi fez-se o protótipo da liberdade, mesmo quando nas várias vezes em que esteve encarcerado, informando que não tinha mensagem a dar. A minha mensagem é a minha vida. Antes dele, Sócrates permaneceu em liberdade, embora na prisão, e na morte que lhe adveio depois. E Cristo, cuja mensagem é o amor que liberta, prossegue ensinando a eficiente maneira de conquistar a liberdade. Nenhuma pressão de fora pode levar à falta de liberdade, quando se conseguir ser lúcido e responsável interiormente, portanto livre. Não se justifica desse modo o medo da liberdade, como efeito dos fatores extrínsecos que as situações políticas, sociais e econômicas estabelecem como forma espúria de fazer que sobrevivam as suas instituições, subjugando aqueles que vencem. O homem que as edifica dá-se conta um dia que, dominando povos, grupos, classes ou pessoas, também não é livre, escravo ele próprio daqueles que submete aos seus caprichos, mas lhe roubam a opção de viver em liberdade. Não há liberdade quando se mente, engana, impõe e atraiçoa. A liberdade é uma atitude perante a vida. Assim, portanto, só há liberdade quando se ama conscientemente. E o tema de hoje do nosso livro Os Prazeres da Alma é lucidez, 2 partes. Enquanto vivermos de forma mecânica, irrefletida e sem a intervenção consciente da lucidez e do discernimento, nos privaremos de possuir uma mente tranquila e um coração pacificado. Como seguidores de Jesus Cristo, todos nós o buscamos como o caminho, a verdade e a vida. Encontramos nele a palavra de sabedoria, a inspiração e a mensagem renovadora. Por outro lado, podemos igualmente descobrir outras fontes de conhecimento extraordinárias, através de ensinamentos superiores, transmitidos por homens notáveis e líderes espirituais, arautos do Cristo na Terra, lições que maravilhosamente reforçam o ensino cristão, ao invés de enfraquecê-lo. Se observarmos esses luminares da fé, veremos que todos compartilhavam da mesma base ou convicção, cujas raízes estavam fundamentadas em Deus e nas leis divinas ou naturais. Eles, os cooperadores do Mestre de Nazaré, tornaram a mensagem cristã mais forte, mais robusta, mais sólida, com seus exemplos e lições de compaixão, trabalho interior, perseverança, perdão, paciência e paz.
Ao estudarmos as filosofias e religiões orientais, podemos nos certificar que Buda jamais se declarou um Deus ou um Salvador, mas afirmava ser uma criatura que atingira a iluminação por meio da autorreflexão, ou um caminhante que encontrara o próprio caminho. Buda não induzia as pessoas a adorá-lo, mas a seguir suas experiências de vida e seus exercícios espirituais, a fim de que cada um encontrasse a própria iluminação. Ele indicava o caminho da autorrealização, todavia jamais se proclamou um caminho a ser seguido. Na verdade, Buda receava que as pessoas pudessem vir a adorá-lo, porque sabia que é mais cômodo adorar algo ou alguém do que descobrir por si só a essência divina que existe no âmago da própria alma. O termo Buda quer dizer desperto ou iluminado. Seu nome de nascença era Siddhartha, do clã Gautama e da tribo dos Sákyas. Ele foi um príncipe cujo pai governou Kapilavastu, cidade do nordeste da Índia, próxima à fronteira do Nepal. Siddhartha Gautama dizia: a pessoa sábia que corre quando é hora de correr e que diminui o ritmo quando é hora de diminuir, é profundamente feliz porque tem suas prioridades bem estabelecidas. Somente quando estamos em contato com o nosso momento atual é que vemos as coisas com lucidez. E em virtude disso, nossas prioridades ficam bem estabelecidas. Ter presença é ser espectador do próprio estado íntimo naquilo que sente ou realiza. É possuir ao mesmo tempo uma visão clara, tanto do mundo interior como do exterior. Consulta Allan Kardec e os obreiros da vida maior. A visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? E eles respondem: não, ela reside neles. Questão 245 do livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita, item 3, Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. A visão dos espíritos superiores está estabelecida na sua intimidade, quer dizer, ela não está restrita a algum lugar, mas é uma lucidez que abrange toda a alma. Quem vê e compreende claramente as coisas possui disposição, vontade, humor e coragem, pois não fica arrebatado pelo futuro, nem preso ao passado. Só quando estamos em contato com nós mesmos é que adquirimos perfeita visão de como diminuir ou aumentar o ritmo das coisas em nossa vida. Viver prazerosamente fundamenta-se em ver com clareza íntima como estão agindo em nós o desejo e o apego. No desejo, corremos ansiosamente, a fim de conquistar a qualquer preço o que não temos. No apego, paralisamos o passo, agarrando-nos a tudo aquilo que já possuímos. Buda alerta que não devemos permitir que o julgamento dos outros determine quem somos e o que devemos sentir ou fazer. A propósito, não devemos deixar que o ponto de vista dos outros decida a hora de correr, desacelerar o passo ou parar completamente. Se nós deixarmos que os elogios e as críticas das pessoas afetem nosso senso íntimo, então seremos prisioneiros do juízo alheio e perderemos a alegria de viver. Estar em contato com nós mesmos é estar ligado inteiramente na própria alma. Nosso mundo íntimo tem como atividade natural uma função denominada mensageira, que nos traz por meio dos sentimentos os sinais que nos permitem proteger e dirigir a própria existência. Precisamos perceber e valorizar nossos sentimentos e emoções, porque eles são o sal da nossa vida. Disse Jesus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Mateus 5,13. Tende sal em vós mesmos, e vivei em paz um com os outros. Em Marcos 9,50. Disse popularmente que uma criatura insossa não tem graciosidade, é desinteressante e monótona.
pudera. Ela não age baseada nas suas sensações interiores. Só quando os nossos sentimentos são reconhecidos, observados e estudados claramente em suas manifestações físicas e espirituais, é que gravita em torno de nós uma aura de autonomia e segurança, e a partir daí seremos respeitados e valorizados. As emoções são os melhores informantes do nosso mundo interior e exterior. Elas nos avisam, acima de tudo, sobre aquilo que devemos ou não fazer. É observando-as com atenção e submetendo-as ao nosso bom senso que saberemos como nos conduzir nas relações sociais, afetivas, profissionais e outras tantas. O desejo e o apego, privados da consciência reflexiva, estreitam nossa visão de felicidade, descartando novas possibilidades de uma vida pacífica e alegre. Enquanto vivermos de forma mecânica, irrefletida e sem a intervenção consciente da lucidez e do discernimento, nos privaremos de possuir uma mente tranquila e um coração pacificado. Aqui vai a frase que eu grifei. A pessoa sábia que corre quando é hora de correr e diminui o ritmo quando é hora de diminuir, é profundamente feliz, porque tem suas prioridades bem estabelecidas. Segunda parte. Quem possui lucidez não exalta o talento nem evidencia a inabilidade. Simplesmente analisa os fatos na sua totalidade, utilizando os olhos da equanimidade, ou seja, do entendimento, da imparcialidade e da moderação. Narra o Antigo Testamento que a divisão atingiu por inteiro a consciência dos dois primeiros seres humanos, quando experimentaram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, em Gênesis 2:9. Eles viviam segundo a narrativa bíblica, unos com toda a criação. Não reconheciam ainda suas diferenças. Não viviam na dualidade do certo e do errado, visto que permaneciam num estado de unidade consciencial. As tradições religiosas hebraicas criaram uma enorme cisão entre a alma, o bem, e o corpo, o mal, quando registraram nos seus textos mitológicos a queda do paraíso. O homem abandona o jardim do Éden, unidade universal, e peca, isto é, atinge a polaridade ou o poder da discriminação, o efeito de separar, segregar, pôr à parte. No entanto, a Igreja cristã primitiva reconhecia que toda criatura traz dentro de si aspectos positivos e negativos. Paulo de Tarso disse: "Não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que não quero", em Romanos 7,19. Essas são palavras de uma criatura que possuía um excelente nível de lucidez mental. O apóstolo dos gentios procurava manter a sua integridade ou unidade, admitindo as faces desconhecidas do seu mundo interior. Sabia que não se iluminaria se não as aceitasse e suplicava fervorosamente ao Criador a orientação necessária sobre esses estados íntimos da alma. Negar o lado escuro de nossa personalidade ou não lhe dar importância é subestimar a sutileza do seu poder atuante em nossos comportamentos e atitudes. É imprescindível admitir nossa face desconhecida, pois só podemos nos redimir ou transformar, até onde conseguimos nos ver. Utilizamos o mecanismo da repressão para nos desviar da nossa própria realidade. Desprezamos o nosso lado frágil e nos distanciamos das verdadeiras intenções egoísticas que mobilizam nossas condutas diárias. Passamos a partir daí a construir uma autoimagem de perfeição que nos torna falsos realizadores do bem, entre parênteses, ou profissionais do altruísmo, também entre aspas, desculpa. Por diversas vezes, educadores intolerantes nos incutiram pontos de vista alicerçados sobre um idealismo moralista, ignorando a unicidade do ser humano e as particularidades e complexidades das situações existenciais. Induziram-nos a negar, de forma determinante, todas as coisas que supostamente fossem contrárias à generosidade, mansuetude, candura e gentileza. Tudo que foi seccionado ou fragmentado em nossa intimidade passa a fazer parte de nossa sombra. Nenhum processo de crescimento é possível até que a sombra seja adequadamente confrontada.
Confrontá-la significa examiná-la com atenção e admiti-la plenamente. A denominação junguiana sombra refere-se às partes desconhecidas da personalidade que foram banidas da realidade, pois o homem não quer vê-las em si mesmo. A melhor postura para nos renovarmos no bem e colaborarmos verdadeiramente com a transformação espiritual daqueles que nos rodeiam é lembrarmos-nos de nossa condição de almas em aprendizagem e permanecermos alicerçados na realidade daquilo que somos e podemos fazer, e não na ilusão do que deveríamos ser ou fazer. Jesus Cristo nos convida a amar os inimigos, e Jung, colaborando com os ensinos cristãos, nos conduz a uma reflexão profunda e lúcida a respeito desse tema. Ele nos solicita a perceber e, ao mesmo tempo, a amar os inimigos internos, o que pode não afastar os inimigos externos, mas pode melhorar e transformar nossos atos e atitudes para com eles. É comum pensarmos existir somente a sombra negativa, aspectos inadequados da personalidade que negamos ou não aceitamos em nós. No entanto, há também a sombra positiva, tudo aquilo que desconhecemos sobre nossas conquistas, valores e potenciais inatos e que não somos ainda capazes de identificar ou desenvolver. Por exemplo, em muitas ocasiões podemos encontrar na sombra de um malfeitor o seu lado humanitário, completamente ignorado por ele, e na sombra de um benfeitor, inúmeros aspectos negativos, da mesma forma, desconhecidos dele. A sombra não é por si só desestruturadora. Aliás, o que mais nos desorganiza psiquicamente é não vermos as coisas interiores e exteriores como um conjunto ou todo, os aspectos positivos e negativos que existem em tudo. Os benfeitores espirituais nos ensinam que o espírito, quanto menos puro ele for, mais sua visão é limitada. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. Afirmam ainda que nas almas elevadas há uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve a uma só vez o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Essa é a questão 247 do mesmo livro, da mesma parte. Essa lucidez universal a que ele se refere tem profunda relação com a integridade, pois equilibra o íntimo numa unidade harmoniosa. Quem possui lucidez não exalta o talento, nem evidencia a inabilidade. Simplesmente analisa os fatos na sua totalidade, utilizando os olhos da equanimidade, ou seja, do entendimento, da imparcialidade e da moderação. Integridade é inteireza, plenitude, estado ou característica daquele que reconhece a totalidade da vida dentro e fora de si mesmo, com toda a sua validade, equilíbrio e proporção harmoniosa. A consciência lúcida acerca da sombra impulsiona a criatura a não mais buscar uma vítima, alguém ou alguma coisa para acusar e atacar. Não mais precisando ser impecavelmente correta e bondosa, não fará dos outros alvo dos seus infortúnios. Apenas quando nossas fragilidades deixarem de ser demonizadas é que seremos levados a lidar com elas em termos de experiência evolutiva. A lucidez da integridade ao homem, mostrando-lhe que deve aceitar a si mesmo. Ao mesmo tempo, faculta-lhe uma visão clara que o impedirá de projetar seus pontos fracos nos outros, o que facilitará a ampla compreensão dos que com ele convivem. Para mim, essa foi a melhor frase. Uma boa semana a todos.